calor dos trópicos, mais especificamente de São Paulo. O que anda esquentando o assunto na cidade é futebol. E ontem à tarde, no Morumbi, a coisa pegou fogo. No campo, o São Paulo mais uma vez ganhou por 2-0, levando a sua torcida de novo ao delírio. Aliás, essa torcida, que é a que mais cresce no estado, tem uma facção bem comportada. Eles preferem pauleira do que pancadaria. Esses headbangers pó de arroz já estão marcando presença nos estádios e ontem a gente esteve no Morumbi para conhecer esses caras da Metal Tricolor de perto. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. A torcida está invicta até hoje, não perdemos nenhum título. E estamos crescendo cada vez mais, a roqueirada, o pessoal bonito que frequenta o estádio. E estamos aqui, não precisa ter carteirinha, não precisa ter porcaria nenhuma. O que precisa ser roqueiro, só vir pro estádio, precisa gostar de São Paulo e de rock and roll. A intenção nossa era trazer para o estádio a batida do rock and roll, em vez de ser sambão, fazer batida de rock. Metal Tricolor! Você quer coisa mais radical do que 11 caras contra 11 caras quebrando a perna um do outro, bicho? Isso é uma mistura de tudo que é tipo de esporte. É espetacular você ver a massa gritar, ver o cara correr atrás da bola, fazer uma puta jogada e meter no gol. Pô, é a mesma coisa que você comprar o último disco da banda que você gosta. É demais, velho. Tem muita gente aqui que frequenta metal, que são músicos, né? Eu e o John tocamos na Moby Dick. E tem o André, o Ivan, do Dr. Sim, o Andras do Sepultura, o pessoal do Corsos também, o Silvio, o Nicasso, tudo São Paulino, todos eles da metal. E a gente faz um som, lógico, então vem todo mundo pra cá. Nós vamos, tudo que é show, que não tem perigo, porque muito show dá problema, dá pau, eu já tenho medo, porque eu sou pequenininha, apesar de ter um noivo grande, ele não segura muita gente não, né? Mas assim, todo show que pinta a gente tá e vai. O São Paulo já é um time metal, né, meu? É um time metal, não tem pra ninguém. E o metal é o metal, é o som que é o maior tesão do mundo, certo? Metal é tudo pra mim e futebol, 1 ano já de metal e de futebol. E é isso aí, é metal direto e só metal. Tem muita adrenalina correndo no sangue deles e no nosso também. Então metal é isso, é São Paulo Tricolor, Metal Tricolor. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado, ó tricolor. Dia Mundial do Rock. A gente pede até perdão pela qualidade do vídeo, mas eu tinha que fazer uma surpresa pra esse cara aqui, fundador da Metal Tricolor. E falei o Heavy Cabeludo, mandando recado aqui. É o seguinte, vai ter rock no estádio Morumbi do Queen. Por que será que nós viramos time de rock and roll? Vem daí, ó lá. É, Morumbi do AC/DC, Morumbi do U2, de grandes bandas ao longo da história. A torcida mais rock and roll do Brasil, junto com a do Atlético Mineiro, que tem uma torcida metal também ferrada nos shows. E a gente deve muito a esse cara aqui, Paulinho Heavy. Boa noite, meu irmão. Mais uma opinião tricolor. São Paulo jogando. Mas a gente tem um compromisso com a nossa audiência no Brasil e no mundo e não poderíamos deixar de estar aqui com vocês. Estamos acompanhando o jogo aqui, passando nervoso. São Paulo, 30 minutos do primeiro tempo, passando perrengue, mas vamos ganhar, pelo amor de Deus. Paulinho, boa noite. Bom, eu estava suspirando aqui porque esse cara, ele é dado a fazer esse tipo de surpresa. Eu já tô ficando velhinho, cara. Não sei se o coração aguenta lá, mas puta, você vê que coisa linda. E em especial, esse é uma matéria da MTV. Cabelo pretinho até hoje, mano, não, meu? E sem pintar, hein? Ainda. Não tem. Mas esse é aquele famoso jogo que o Miller botou o Marcelo Jump Santana. Estávamos lá, eu tava na divisa. E ó, mais uma vez, boa noite, galera do Brasil e do mundo, galera tricolor. Hoje é o Dia Mundial do Rock. E hoje, né, Porte, além do São Paulo estar jogando, nós temos 2 convidados aqui. Um programa que tem tudo para ser co-irmão da gente, um programa sensacional, que a gente até já batizou como a voz do Opinião Tricolor no rádio.
Então hoje o Porte vai anunciar, agora o Porte vai anunciar aí nossos brotherzinhos de companheiros do programa e companheiros de rede social, aquele povo que faz você pensar também e não fica batendo tambor para louco dançar. E na mesma medida, a gente pode dizer que nós aqui somos a voz, ou o que a gente viu aqui agora, anos 90, Miller pondo de Jean para sentar, São Paulo ficou de 91 a 93 sem tomar um gol dos caras. São Paulo vencedor, São Paulo identidade, São Paulo raiz. E justamente por essa raiz nasceu um projeto novo que nós já tivemos a honra de estarmos presentes em nosso nome, Paulinho, em nome do Opinião Tricolor, que é o projeto São Paulo Raiz. Todo sábado, você que está nos acompanhando, já siga no Twitter, @São Paulo Raiz, e estamos aqui com muita honra, muita satisfação com essa galera show de bola. Eu vou apresentar aqui o Ricardo Flight, blogueiro do Lance, e o Rony Altieri, que faz olha, São Paulo Raiz é isso, é história, é tradição, e o que ele vai levar para vocês todo sábado, a nossa verdadeira concepção de maior time brasileiro, vocês têm que ouvir o cara no sábado. Deixa eu dar boa noite para eles. Flight, boa noite, irmão. Boa noite, Porte. Boa noite, Rev. Boa noite, todo mundo que tá em casa assistindo a gente. E vamos debater o São Paulo aí, né, meu? Falou assim, com o lado raiz do São Paulo mesmo. Porque o próprio hino já fala, né? As nossas glórias vêm do passado, mas também a gente precisa construir um presente e um futuro melhor, né? Lógico. Eu tô com medo aqui Da pauta do cara, olha só. Não, é do CIE. A gente traz esses jornalistas aí que os caras são cabreiro, o cara é bom. Rony, boa noite, irmão. Boa noite, Carlos, boa noite, Heavy, boa noite, Ricardo, né? Prazer grande estar aqui com vocês. Sempre acompanho vocês também, né? Nas noites aí. Enfim, vamos falar do São Paulo, né? Sempre bom falar do São Paulo, mesmo em momentos mais difíceis. É verdade. 36 no primeiro tempo, 0-0, tá difícil, viu, velho? Não tá um jogo fácil não, como a gente gostaria que fosse. Infelizmente, São Paulo tá sofrendo bastante para conseguir um resultado em casa aí. Se Deus quiser, logo logo chega, mas muito fechado, o pessoal muito agrupado, como sempre, esse maldito futebol moderno. E a gente sem muita força para conseguir furar esse bloqueio. E continua 0-0 São Paulo e Atlético de Goiás, né? Beleza, entrou ali até um pouquinho dos melhores momentos da partida, o ao vivo da partida, que tá difícil ter melhor momento, ultimamente. O São Paulo que tá com Renan, Bufarini, Arboleda, Rodrigo Caio, Júnior Tavares, Jusilei, Petri Gomes, Wellington Nem, Prato e Cueva. O primeiro jogo do Dorival Júnior, claramente, ele tá trazendo jogadores mais experimentados para ver se vai ou racha. Caso do retorno do Cueva, caso do Wellington Nem, para justificar os investimentos, os altos salários. No caso do Cueva, ele já teve um retorno oferecido ao São Paulo, né, pessoal? Mas agora está tendo uma temporada difícil desde da contusão dele no jogo do Peru. E, enfim, vamos torcer por um resultado positivo. A gente já vai falar do jogo, do momento do São Paulo, mas antes queria que vocês pudessem passar para a gente o que é o São Paulo Raiz. Novamente, todo sábado, às 2 da tarde, na Rádio Trianon, AM 740, uma grande opção para o São Paulino ter, desde a história, ao bastidor político, ao momento técnico, tático, tudo aquilo que a gente precisa de informação, sem aparelhamento. O Raiz, sem chapa branca, o que é mais legal. Isso, o Raiz vai trazer para vocês. Então, por favor, Flight, depois Sônia, com a palavra. Vamos embora. Então, Pote, o São Paulo Raiz é um projeto que surgiu de torcedores, né? 5 torcedores que também gostariam de analisar um outro ponto do São Paulo, porque veiculam-se muitas notícias do São Paulo, mas nem todas também contemplam os nossos questionamentos, né? Então a gente se reuniu diante disso daí, a gente falou, pô, vamos fazer um projeto na Rádio Trianon para falar da partida. E eu quero deixar bem claro, até antes de prosseguir, que a ideia do São Paulo Raiz não é simplesmente criticar. A gente vai elogiar no momento que tem que elogiar e criticar no momento que tem que criticar. Eu nem coloco como crítica, eu coloco como questionamento. Então, a gente tem que ter uma massa crítica, uma massa pensante melhor, porque nosso time está com 11 pontos, tá sofrendo aí para jogar contra o Atlético Goianiense, e tem muita gente batendo palma. Então a gente tem que questionar, a gente tem que pensar sobre isso daí.
E o São Paulo Raiz é um canal a mais na rádio para a gente debater as questões do São Paulo. E que as pessoas tenham claro que você questionar não significa que você está instaurando crise, que você está criando problema, que você está querendo tumultuar o ambiente. É um direito de todo torcedor questionar o que acontece no seu clube do coração. Porque, afinal de contas, tudo isso daí existe porque existe uma massa de 16, 17, 18 milhões de pessoas que são apaixonadas por esse clube. Então, a gente quer ampliar o debate, a gente não está inventando a roda, mas a gente tem que fazer a roda girar. E não simplesmente ficar com pensamentos cristalizados. E um dos desafios também é a gente romper essa coisa do soberano, né? A nossa soberba que arrebentou com a gente, que a gente pode estar se ferrando e a gente fica falando, não, eu sou 3 vezes campeão do mundo. Nós somos, mas existe o presente e existe a realidade. O que a gente não pode é viver dentro de uma bolha. Perfeito, perfeito. Maravilha. É isso aí, é o que a gente sempre brigou por aqui. Porque uma coisa é a gente colocar, fazer as pessoas pensarem, né? Que ultimamente não é o que a gente anda vendo, a mídia de uma forma geral tem procedido, vamos dizer assim. A mídia, de uma forma geral, hoje passa muito pano, fica muito na fase do oba-oba e não lembra o pessoal da torcida que nós já estamos nessa lenga-lenga aí, já indo para 15 anos, vamos dizer assim, né? Não é a sentença, viu? Ó, o Flight adora o homem dos 9 anos aqui, mas são 9 anos de dificuldades. Onde o São Paulo, o mesmo grupo, vamos dizer assim. Onde o São Paulo, Rony, chegou desde o advento do Morumbi em finais 70, 71, 72, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, ganhando ou perdendo, adentrou nos anos 90 para a Era de Ouro do Tele, depois retomou, após o período do Morumbi, plenamente justificado o caminho de volta da Libertadores, voltou para conquistar o mundo, atravessando o mundo, do jeito certo que tem que se fazer, ganhou 3 brasileiros e desde então, mentalidade arrogante, mentalidade prepotente e a perpetuação do poder, que são 34 competições, são para uma final. 34 competições e uma final, sendo que os rivais do São Paulo ganharam 20 títulos. Nunca passamos por isso na nossa história, nem na construção do nosso estádio. Então, quer dizer, algo está muito errado com São Paulo e a gente está aqui para ser essa voz. E, Rony, por favor, São Paulo Raiz. Você falou bem agora há pouco, cara. Você mostrou toda a construção do São Paulo nesse período todo, né? As suas conquistas, as suas glórias. Nós somos de um tempo, né? A gente vem de um tempo que o São Paulo era a terceira força em termos de torcida em São Paulo mesmo. Né? Então, assim, o São Paulo ele começa a crescer a partir da chegada do Morumbi, né? O São Paulo começa a disputar títulos, começa a ganhar. O nosso primeiro brasileiro vem em 77. A gente começa a ter uma conotação nacional bem maior, né? Começa a aparecer no Brasil de uma maneira diferente. A partir disso, a gente só viu construção. Então, assim, como é que a gente fica contente? Né? Como é que a gente aceita esse tipo de situação que nós temos vivido? Cada dia que passa é um show de horror novo, né? Seja na mídia, seja no próprio clube, seja no próprio elenco. Então, assim, bem falou o Paulinho, né? A própria mídia, ela faz 2 trabalhos. Ela passa o sabão, né? Põe o chantilly em cima do problema, e na outra ponta, ela ironiza, né? Então, assim, eu estou vendo matérias que eu falo, cara, não é possível que eles estão trabalhando informações desse nível. Né? Então, você percebe, é o tipo da notícia para adversário ver. Não é para São Paulino ver, né? Sai a matéria do São Paulo, mas não é para a gente ver aquilo. Porque realmente é uma forma que eles estão tendo desconstrução total. Desconstrução total. Conseguiram, né? E conseguiram. Para o estágio que nós estamos, conseguiram. Né? Então não dá para ficar calado diante de tudo isso. Né? E o São Paulo Raiz, ele vem com esse propósito também. Né? Se juntar a opinião, se juntar outras ferramentas e outros veículos aí também, para realmente dar um basta para esse tipo de situação. Perfeito. A gente sempre ouve por aí, né, Paulinho, que o futebol é cíclico. E é verdade. Existem períodos de ápice e declínio de certas equipes, mas quando a gente enumerou, por exemplo,
a questão dos anos do São Paulo sendo o time de chegada, a gente pode dizer que na roda gigante que faz girar o futebol, o São Paulo sempre esteve por cima. Até quando não vencia títulos, e foi citada a mídia aqui, a gente, com quantas e quantas situações nos vimos sendo campeões, ou perdendo títulos, mas disputando de igual para igual, porque, afinal de contas, para um time ser vencedor e chegar numa final, vai ter um adversário que fez por onde também, né? Então não é só vencer. Afinal é um jogo, né? Ganhar, empatar ou perder. Né? Então, perdemos 2 finais de brasileiros consecutivas para vencer aquele tricampeonato de grito preso na garganta, com Tilico no Morumbi, depois em Bragança. Por outro lado, não dá pra gente aceitar, com todo respeito, perder pra Penapolense e ficar batendo palma, né, meu? Porra, jogamos bem. Você lê isso, os caras. Perdemos, mas jogamos bem. Quantas vezes? O Defensa e Justiça, time de bairro lá da Argentina. Time obreiro. E a gente perdeu dentro do Morumbi, meu. Então não dá pra aceitar. Como disse o Heavy, perder ou ganhar faz parte da vida e faz parte do jogo. Isso. Mas do jeito, da forma como nós estamos perdendo, isso tem que ser analisado, meu. Não é possível. A gente perdeu o rumo, né? Vamos dizer assim. Perdeu os gostos do sangue, né? Antigamente era o predador. São Paulo era um time completamente predador. Você ia pra cima dos coisas. Na boa, chegar numa final era o mínimo que a gente esperava. Parece arrogância a gente falar, mas era uma real. O Porte falou aqui agora, de 70 até 2000 e tralalá. E vai na cabeça passando, Paulista, Brasileiro, Mundial, Libertadores, Super Sul-Americana, Paulista, é impressionante. 12 títulos internacionais. E aí, cara, você pensa hoje que nós perdemos completamente, nós ensinamos todo mundo a fazer isso, os caras estavam na época da pedra lascada, a gente já estava tocando fogo na bomba, né, velho? E hoje eles estão dando aula pra gente, e a gente achando engraçado tomar aula do Corinthians, tomar aula do Palmeiras, tomar sabão de Timeco por aí, e achar bacana, bater palma, falar, não, mas nós jogamos bem, estamos em reconstrução. Estamos no caminho certo. Mas nem obra de igreja não demora tanto assim, Exatamente, cara. Não acaba nunca isso daí. É a forma como se perde, cara. Tem alguns casos que sintetizam bem o momento que a gente está passando ao longo desses 9 anos. Vamos fazer um recorte histórico nesses 9 anos. Cara, causou muito espanto para mim no momento em que o São Paulo contratou o Chiesa e o São Paulo, com o Paton, ia disputar uma Libertadores, e o Chiesa simplesmente menosprezou o São Paulo e menosprezou a disputa de uma Libertadores, que é uma baita vitrine, né? E foi pro Vitória. Então, casos como esse são simbólicos, né, meu? Sim. Então, antigamente, pelas histórias que vocês remontaram aqui, todo jogador queria passar pelo São Paulo. E com todo respeito, né, meu? Mas, quem é o Chiesa? Você sabe que na semana passada a gente recebeu aqui o André Azevedo, presidente da Dragões, e ele lembrou do Milton Neves com a célebre frase: torcer pro São Paulo é uma grande moleza, né, Rony? E o que acontece? A gente se acostumou durante décadas a ouvir, até que o São Paulo não era assim campeão, mas aquele discurso: no São Paulo é diferente, no São Paulo é vanguarda, no São Paulo os caras as têm tretas ficam dentro do muro, ficam intramuros. Os caras têm uma capacidade administrativa diferenciada no futebol brasileiro. E hoje, além dos rivais que buscavam o modelo São Paulino terem alcançado e superado, a gente ainda precisa conviver com situações assim. Você deu o exemplo do Chiesa. O maior exemplo que a gente pode ter de um clube vencedor vem da gestão que se tem desse clube. É um efeito dominó. A hierarquia é fundamental. O Chiesa não foi a causa. O Chiesa foi a consequência. Consequência total. Cara. E te explico por quê. O São Paulo devia, naquela oportunidade, direitos de imagem para os atletas. E aí você chega para um grupo e você fala: olha, segura a onda que nós vamos pagar. O São Paulo está numa situação difícil e tal, mas a gente vai reencontrar o nosso equilíbrio financeiro. Aí no dia seguinte você me aparece com um cara de 4 milhões de Série B. Como você acha que um grupo vai reagir a isso? Então,
Na minha opinião, tá? Isso é uma coisa subjetiva. Em plena greve do silêncio. Isso, e nós tivemos a greve do silêncio na sequência do jogo que a gente perdeu pro time boliviano no Morumbi, que não vencia fora há 30 anos. 34. O Chiesa até entrou no jogo, errou um gol lá totalmente banal, mas o fato é que foi apresentado um reforço para um grupo que estava com o discurso de que iria ter as contas em dia, e chega um cara numa bala vindo de Série B. Onde está a capacidade administrativa para gerir um grupo nessas condições? Então, eu não duvido nada que o grupo recebeu mal uma contratação assim. E aí o cara estrelou, não sei o quê, só que tudo errado, desde lá de cima. Eu concordo que tem essa... ele veio sobre esse contexto, mas vamos falar a verdade também. Pô, jogador que chega, tem que vai encarar um estádio com 40, 50 mil, 60 mil pessoas. Não pô, pode. Também não pode arregar assim desse Não jeito, pode, né? O São Paulo não é um timinho, né, cara? Mais uma situação, a que ponto chegamos? Só para informar a galera que está aí nos assistindo, o São Paulo acabou o primeiro tempo agora, horroroso o primeiro tempo, 0-0, e a situação não tá boa não, viu? O time tá muito apavorado, vamos dizer assim, afobado pra caramba. Vamos torcer pro segundo tempo as Precisa coisas vencer, melhorarem. é um jogo em casa, o São Paulo, mesmo vencendo, continua na zona do rebaixamento. E aí eu vou pedir para nossa enciclopédia tricolor aqui. Rony, você já viveu alguma coisa que você se lembre ter sido parecida? Tivemos o ano de 1990, mas igual 2017, igual esses 9 anos. Nada parecido, nada parecido. Eu frequento a arquibancada desde 71, quando meu pai me trouxe na final do gol de mão do Leivinho e do gol do Toninho Guerreiro. Foi de mão. Foi de mão. Eu não tenho dúvida disso, nunca tive. Enfim, eu nunca vi momento... Você estava comentando agora, Carlos, passando essas situações todas, eu estava tentando me lembrar de momentos que o São Paulo foi comentado de uma maneira que não fosse honrosa, que não fosse gloriosa, né? Porque, como você bem disse, esse tempo todo, 70, 80, 90, enfim, depois um pouquinho a gente sentiu um pouco o baque, mas a gente se recuperou, tal. Nada saía na mídia, nada saía na conversa de torcedor que não fosse coisa legal, coisa boa, né? E eu estava lembrando, eu lembrei, por exemplo, eu lembrei do caso do Sandro Hiroshi, né? Que, poxa, acabou suspenso lá o negócio, aquela confusão toda que deu. O São Paulo, né? Foi uma situação difícil ali, foi meio que uma bobeada lá que o São Paulo deu. Enfim, eu me lembro de um caso. Eu lembro do Paulão Coxinha, quando se apresentou, que desmaiou na apresentação e a imprensa aproveitou aquele ganchinho, né? Porque não tinha nada para falar mal do São Paulo. Então vamos ironizar um pouquinho o São Paulo, porque falar do São Paulo é falar de conquista, de glória, falar de vitória, né? Falaram do Paulão. Teve o caso do Renato Gaúcho, que botou a nossa camisa e desapareceu. Você vai contar nos dedos. Você vai contar nos dedos situações, não é verdade? De um dia. Isso! E a gente dava até risada, porque parecia que aquele conjunto perfeito, aquela coisa harmônica, estruturada, bem administrada, também deixava vazar um pouquinho d'água às vezes. Uhum. E eram em situações assim, né? Agora, de repente, você chega num tempo em que só isso acontece, né? Seja um jogador que está com um problema lá e que usa uma pomada que não pode usar, seja, né? Então, assim, você começa a ver um show de horrores, né? O nosso refis tem mais gente no refis do que gente dentro do campo treinando. Jogador que chega, joga 45 minutos e não volta mais. Então, assim, você começa a enxergar isso tudo, e você fala, cara, cadê aquele negócio que eu assisti antes? Né? Cadê aquela estrutura quase impecável que a gente se acostumou? É por isso que hoje você não consegue aceitar nenhum tipo de situação mais como essa. O limite passou. Eu até comentei um programa passado, o Carlos estava lá com a gente, um dos nossos problemas, entre aspas, é que o nosso limite acabou, cara. Né? Não tem que acontecer nada mais de errado. Só pode ter que ganhar esse segundo tempo do Atlético de Goiás, cara. Não dá para acontecer nada mais errado na vida do São Paulo do que já aconteceu até agora, né? Quem encontrar justificativa nesse momento que nós estamos vivendo, ou o cara é alucinado, ou ele está em outro planeta, ou tem interesse, ou está em outro país. Então é isso que a gente tem que frisar isso daí, cara. As pessoas confundem muito. Você está criticando e tal.
Mas, meu, qualquer pessoa em sã consciência olhar para a tabela, ver o São Paulo em 19º lugar, fazendo o jogo dos desesperados hoje, igual a porta dos desesperados do Serginho Malandro. 19º com o 20º. Com uma folha de pagamento de 10 milhões por mês, cara. E a gente penando para ganhar do Atlético Goianiense, evidente que nós não vamos ganhar todo o jogo, mas assim, a que ponto chegamos, né, cara? E é engraçado, né? Eu costumo falar uma coisa aqui que o São Paulo, na vida da gente, é muito louco isso, né? Porque não é porque a molecada tem 20, 30 anos aí que não viu, né? Mas na vida da gente, um pouco mais velho, olha, engraçado, fala década de 90, parece uma coisa do outro planeta. Foi Sim. agora, Sim. entendeu? A molecada nasceu nessa época. Então, mas é aquela coisa, o São Paulinho tinha certeza, ele podia estar mal no emprego dele, ele podia estar mal emocionalmente com a parceira dele, com o namorado, com a namorada. O São Paulo era o contraponto. O Brasil podia estar porcaria que tivesse. Nós tínhamos duas certezas de vitória, de coisas prazerosas. O Ayrton Senna e o São Paulo, cara. Quando um perdia, outro ganhava. Tinha dia que ganhava os dois, era maravilhoso, cara. E a gente era feliz para Dedéu. Então era um contraponto a tudo. Então você podia estar lascado, sem problema, sem dinheiro, perdeu o emprego, tomou o pé na bunda da mulher, seja lá o que fosse. O São Paulo aliviava, cara. Sabe uma coisa que... Hoje acabou, velho. Uma coisa que é estranha, um sentimento que bateu em mim, assim, que é o seguinte. Antigamente, a gente ia para um clássico, a gente gosta tanto que a gente fala como São Paulo fosse a gente, né? A gente ia para um clássico com aquele receio, ficava o dia inteiro ansioso e tal, mas você sabia que o São Paulo ia entrar no jogo. Hoje, a gente já vai para um clássico e fala, pô, se arrancar um empate, eu vejo um monte de gente falando, cara, tá bom demais. Cara, não é assim. São Paulo não é... Não pode ter esse sentimento. A gente vê pela própria postura dos jogadores, né? É interessante isso que o Ricardo falou, porque você percebe que o time ele entra em campo, você olha na cara dos jogadores, tá cantando o hino, tá olhando para não sei para onde, aí vai dar a saída. Cara, você não consegue sentir neles, né? O São Paulo era um time que entrava em campo e todo mundo tremia, cara. A gente tremia ali em cima de felicidade e os adversários tremiam porque sabiam que iam tomar a bucha da gente. E o São Paulo enfrentava, ia lá no Parque Antártica, batia lá dentro, ia no Pacaembu, batia lá. Não tinha negócio de síndrome do Pacaembu. A gente batia no Pacaembu. Perdia também, mas jogando bola. Jogando bola. Nunca deixando de jogar bola. Né? Nunca deixando de ter atitude. Então, se os caras punham a camisa do São Paulo, você via aqueles caras entrando em campo, você falava, cara, isso é leão. Né? Como foram leões, os campeões lá no Mineirão, né? Com um time inferior tecnicamente. Não é verdade, Paulinho? Os caras foram leões, cara. Aquilo lá é uma epopeia. É um exemplo. Deviam sentar esses caras aí hoje, colocar o vídeo do jogo e falar, é difícil fazer isso, né? E os caras não ganhavam um terço, um décimo do que esses caras ganham hoje. Então, assim, falta atitude também. A gente sabe de todos os problemas, a gente sabe, né? Mas falta atitude do jogador dentro de campo. Esse exemplo do Chiesa, esse exemplo do Chiesa foi muito claro, né? O Rogério também foi embora, depois nem fez questão de voltar, o Rogério lá pro esporte. Prefiro ficar no esporte. Então, assim, para você ver como é que as coisas estão, né? E isso realmente é uma coisa que você não tem como assimilar, não tem como aceitar. E a torcida, por uma outra via, sendo com o chantilly que você falou, onde já se viu, o cara não quer jogar no meu. Não queria jogar no São Paulo. Você está falando daquele São Paulo que era lá de trás, lá fazia fila na porta de gente querendo vir jogar no São Paulo. Os de hoje, cara na real, os de hoje não querem mais. Sabe por quê? Porque tem desavença, porque tem problema de intramuros, porque tem panela, porque tem um monte de coisa que faz com que o jogador queira dar linha do São Paulo. Não é mais a Disneylândia que nós fomos. Hoje em dia, a gente perde jogador para o Refis não recupera mais ninguém. Antigamente, a galera vinha se tratar no São Paulo exterior. E queria jogar no São Paulo porque, o próprio Luizão, foi contado pelo nosso amigo Rosan. Luizão chegou no São Paulo, só um adendo aqui para dar até uma desanuviada. Rosan, por favor, eu quero jogar futebol no final de semana, sou site com meus amigos e o meu joelho tá lascado, velho. Você me dá uma força. Olha que o cara falou. Não, fica aqui comigo que eu vou resolver para você. Ficou um mês, ficou 2 meses, no terceiro, eu tô bom, cara.
Eu tô bom, jogando pra... Pô, você tá bom pra caramba? Não é só pra você jogar society, joga com a gente. Ah, será? Vocês querem que eu jogue aqui no São Paulo? Olha só, foram lá, assinaram com ele e nós tivemos um jogador que quebrava a cara, ele entrava de cabeça na trave. No final da Libertadores 2005 Porra, de estúdio. e só foi embora porque o Leão espiantou ele. Porque se ele soubesse que o Leão ia sair, ele teria ficado pro final do ano. Você lembra disso? Lembro. E assim foi o Amoroso, e assim foi o Ricardo Oliveira, e assim quem mais? Foi um monte de gente que veio se tratar no São Paulo, cara. O Diego quando estava na Alemanha, hoje está no Flamengo, ele foi, uma época ele se tratou no Refis, ele ficou encantado, cara, ele queria voltar para jogar no São Paulo. E assim, o Kaká, melhor do mundo. Veio se tratar no São Paulo, cara. Pô, melhor do mundo, com Milan. E agora a gente volta pra cá. E agora a gente pega uma situação que o São Paulo contrata o Maxwell. O cara jogou, acho que nem meio tempo, né? Ou meio tempo. E já falaram que ele ia ficar 5 partidas fora. Depois saiu uma informação, uma notícia, veiculou na imprensa, que esse ano ele não joga mais. Pô, mas nós contratamos o jogador por Refis. Então falou assim, como você vai investir num jogador, como não foi avaliado que o cara tinha um problema sério? Então, é claro que existe WNEI, mesma coisa. O destino e tal, de repente o cara tava mais ou menos tal, Existe. E machucou aqui, mas é estranho, né? Já tinha um histórico. Como tem o histórico do Wellington Ney também, a gente comentou já N vezes aqui no programa, para você, torcedor que tá vendo a primeira vez, ou que não acompanhou nos outros, o Wellington Ney fora. Ele jogou, dos últimos 3 anos, ele ficou quase 2 anos fora, sem jogar. E uma vez perguntaram para ele, a imprensa do Rio de Janeiro, do Fluminense, por que você está jogando pouco, por que não deu certo aí fora, tem planos de voltar ao Brasil? E ele respondeu lá para a imprensa do Rio, falou, o meu problema foi que eu tive uma série de lesões graves. Veja bem, até na imprensa nacional saiu. Eu operei o joelho, fiquei um tempo fora. Quando eu voltei, eu lesionei sério o tornozelo. Fiquei um tempo fora. Quando eu voltei, eu precisei operar o adutor. Você está sabendo disso, São Paulino? Pois é. Alguma vez foi noticiado isso para vocês pela imprensa paulista, pela imprensa tão São Paulina que se diz por aí? E vamos falar a real. Ninguém te informou isso. Para 500 pau por mês, cara. Se ele tivesse, assim, salvo raras exceções, quando o cara tá bem na Europa, ele não volta. Cara. Ele não volta. Ele não volta. Novo. E outra, e tem outro lá no final de carreira. Aí sim, mas e tem outro detalhe. Vamos imaginar que ele não tivesse essas contusões, mas estivesse num período de baixa lá. Sim. Todo mundo tem altos e baixos. Agora, quem acompanha o campeonato ucraniano para fazer uma avaliação? Isso. Vamos falar a verdade. A gente conta, sabe qual que é o mal? Isso não é de São Paulo, é o mal do futebol brasileiro. A gente cristaliza uma imagem no pensamento e a gente contratou o Wellington Ney de 2011 no Fluminense. Isso considerando que se ele estivesse bem. Lógico. Então é como se a gente quisesse pegar aquele cara de 2011 e 6 anos depois ele falou, não, ele vai entregar tudo agora no São Paulo. E o contexto é muito pior do que a gente imaginava. Quer outro caso igual? O caso do Lugano. Porque o Lugano tem uma outra simbologia, tem uma outra coisa. O que mais incomoda na questão Lugano é a forma de tratamento que mais um ídolo é do clube. Depois da aberração que fizeram com o Rogério, a gente viveu previamente, um pouco de descaso com o Lugano. O Lugano é um cara que ele mesmo, na honestidade dele, ele deu uma entrevista no começo do ano dizendo o seguinte: eu não posso jogar todos os jogos. Eu não tenho como ter a sequência. Ele teve essa honestidade, essa hombridade. Ele tem calcificação no joelho. Mas a gente sabe da questão da importância de grupo, de tudo mais. Então, isso deveria ter sido tratado de uma forma diferente. No momento de uma renovação, no momento de uma continuidade, no momento de um respeito a um tricampeão do mundo, a um cara que é ídolo de milhões de torcedores e que foi absolutamente destratado por amadorismo, por um histórico de situações polêmicas, assim como o Muricy foi destratado, assim como o Nelsinho Batista foi destratado em 2002, logo na chegada do diretor de futebol, e tantas situações que
mostram que tudo que está acontecendo no São Paulo não é por acaso e não é porque está tentando acertar. Não é por azar que está acontecendo. Todo mundo já sabia internamente o histórico de fracassos no futebol do atual presidente do São Paulo. E ratificaram essa condição para mais 3 anos e 8 meses. O 19º lugar não é o acaso, não é sem querer, não é azar, não é, tem gente machucada. Não. Nós vimos o maior ídolo do São Paulo ser demitido, primeiro por um comunicado de site oficial, que já foi um absurdo, e no dia seguinte vir o presidente dizer que ofereceu todas as condições de trabalho para o Rogério, sendo que vendeu as joias da base, que era o discurso do Rogério, fez o desmanche de mais jogadores, contratou jogadores não à altura do São Paulo em mais uma temporada, e o que a gente está vivendo hoje vai dizer que isso é plena condição de trabalho? E aí vem a imprensa e diz para você, São Paulino, para os que não usam a cabeça, né? Porque tem muita gente que usa a cabeça para botar boné, né, meu? Que ele não deu um padrão de jogo. E aí você sai falando que nem louco, que o Rogério não prestou porque ele não deu um padrão de jogo. Você está construindo um prédio, você vai lá, põe umas estacas e faz a primeira laje. Aí vem alguém, tira a primeira laje daqui, essa começa a cair. Você vai lá e põe uma menor, fica cambaleando aqui, ó. Não, mas tudo bem, ó, pode continuar que não vai cair, tá? Fica assim, tá bacana. Aí, você põe mais um andar para cima. Aí vem o outro cara aqui, tira o outro aqui, ó. Fica de novo torto. Chega uma hora, cara, você fala, pô, mas que padrão de jogo isso aqui? Então, peraí, eu vou escorar diferente essa merda aqui, porque não vai dar certo, vai cair do jeito que eu tô fazendo. Aí começa a mexer. Mas ele testa demais. 5 zagueiros no refis. 5 zagueiros no refis. Ele vai botar quem? Ele olha pro banco e vai falar, o cara que joga mais naquele banco é o Pintado. Mas o Pintado tá meio gordinho, não dá pra jogar agora. O que eu faço? E aí, São Paulino, sabe o que você faz? Você continua replicando o que os monstros sagrados da mídia, tipo o Neto. Você viu que o PVC agora, bicho, virou informante do Leco, velho? Porque, puta, agora o PVC é um cara mortal na ESPN era. Agora ele virou porta-voz de besteira. Ele só fala besteira e sem checar a fonte, cara. E aí o torcedor que tem acostumado a ver, como ele falou, a imagem cristalizada do que era o PVC na ESPN, sai replicando sem pensar o que ele tá falando. E eu tô dando um exemplo, eu não desgosto do PVC, eu só acho que o PVC, assim como muitos caras da mídia, estão se prestando no papel de uma coisa que eles não sabem. Impressionante. Porque o cara, setorista do São Paulo, que não fala qual é a real, é porque está ganhando para ser setorista do São Paulo. Ele não pode queimar o filme dele lá dentro porque ele não quer se queimar para entrar no São Paulo. Ele deveria fazer isso porque, afinal de contas, ele é São Paulino. Mas você dá ouvido para caras de outro time que apoiaram o Leco. Pô, tem um cara aí da mídia que apoiou mais o Leco que o próprio São Paulino no próprio programa dele, velho. Por que você acha que um corintiano pode apoiar tanto o Leco? É porque ele gosta de São Paulo? Só que você está se prestando ao papel de ajudar o que esses caras estão falando, mandando para frente um monte de groselha, velho. Que um monte de mentira contada a exaustão torna-se uma verdade aqui no país. Então... Rogério, tá, concordo, o Rogério não devia ter vindo, veio, era ele que tinha que segurar, porque entre ele e o Leco, e esses 124 caras que votaram no Leco, que estão lá, deixando São Paulo na condição que era o Rogério muito mais, bicho, tinha muito mais valia do que esses caras, porque esses caras não tem, sabe, não deviam lamber o chão que o Rogério passou, esses tão São Paulinos como se dizem ser. Então, galera... Pesa na balança um e outro, pelo amor de Deus. Então, é simples assim, cara. É por essas e outras que a gente enaltece muito o que o Flight, que o Ney está fazendo aqui hoje, falando do programa do Raiz. Porque hoje em dia é muito importante a gente abrir um pouco mais a mente, sabe? E não tirar o Carlos Porte ou o Paulinho Heve como inimigos de vocês, nós estamos querendo fazer vocês pensarem, nós não estamos dando a informação para você analisar, a informação é nossa, mas a análise é sua, velho. E a gente pode fazer uma ressalva também, no caso você citou a atual diretoria,
Mas eu tenho certeza que independente de quem tivesse ganho a eleição, fosse outro, a gente ia estar questionando do mesmo jeito, elogiando no momento que acertasse e questionando no momento que as coisas não estão muito bem. Então é que tem que deixar isso bem claro para as pessoas, porque senão já vão falar que a gente está criando problema. Não é nada disso, torcedor tricolor. Se daqui 3 anos, 6 anos, 9 anos, seja quem ocupar a diretoria do São Paulo, nós temos que questionar, no bom sentido. Porque se a gente ficar vivendo essa falsa realidade, com o time em 19º lugar, então a gente vai para a Série B dando risada. Até porque, qual era o discurso? Mas o Leco pegou terra arrasada. Né? Não era a tal da terra arrasada? E aí veio o papo da reconstrução do caminho certo. Nós tivemos no começo desse ano Olhar Crônico Esportivo, Época Esporte Clube, o próprio PVC, que primeiro noticiou uma coisa, depois teve que retificar, atestando a dívida do São Paulo aumentou. E aí a gente imagina que quem assumisse, por exemplo, se fosse o Pimenta, também pegaria a tal da terra arrasada e teria muitas dificuldades. Então tá difícil realmente para o São Paulo a curto prazo, e só existe um caminho, esse caminho que a gente sempre defende, que é a profissionalização de verdade, não a profissionalização política que fizeram até agora. Mais uma vez as nomeações vamos dizer assim, de necessidades eleitorais sendo supridas em cargos para justificar os apoios na eleição, e com isso o São Paulo continua agonizando e tendo aí milhões e milhões e milhões de receitas a menos do que os rivais, e é por isso que a gente também está assistindo. Capacidade de contratação e tudo mais. Você trouxe muita coisa aí, né? Dando sequência a isso que vocês estão falando, e para que fique bem claro para as pessoas, assim, que não é meramente uma opinião, a gente não tirou do horóscopo, nada. Tirou do horóscopo. Não leu é um fato. Então a gente tem que analisar o fato. Por exemplo, desde a Florida Cup, o São Paulo mexeu no elenco 23 vezes. Então saíram Foguete, Maicon, Breno, Lucão, João Schmidt, Wellington, Chaves, Neilton, Luiz Araújo e Thiago Mendes. Não sei se eu estiver esquecendo de alguém aí, porque toda semana sai um. Aí são 10 jogadores. Isso até de janeiro até agora. E chegaram Edmar, Jonathan Gomes, Maxwell, Tomás, Militão, que foi promovido da base, Jusilei, Denilson, Morato, Marcinho, Brenner, o Arboleda e o Petros. Agora eu falo para você, ninguém está aqui defendendo o mito. A gente separa muito bem o Rogério mito do Rogério técnico. Mas qualquer outro técnico, numa condição que você tem que trocar 23 jogadores em 6 meses, 6, 7 meses, qual o tamanho da dificuldade para se montar um elenco, determinar um padrão tático? Isso é um fato, não é nossa opinião. Isso tá ali, tem o registro. E outra coisa até, para depois eu quero botar o Ney na conversa. Eu tô aqui, galera, vocês me perdoem, mas eu tô que nem um saci aqui vendo o jogo aqui, tô suando aqui porque não vai, a bola não entra, velho. E outra coisa, que eu até esqueci, eu fiz uma explanação semana passada sobre dos porquês do Rogério Ceni. Até nesses lances que vocês se apequenaram, replicando o que os outros falam, do padrão de jogo, São Paulo 4, quando ele implantou o padrão de jogo dele no começo do ano, que era o time ofensivo, começava a fazer muito gol e tomava muito gol. A marcação alta. Eu quero lembrar a vocês, de novo, que esse esquema de jogo que ele fez, todas as partidas que nós perdemos foram por erros individuais. Não foi um erro coletivo de esquema tático. Foi erro individual. Portanto, a zaga na época mais cara do país, que era o Maicon, que era o Rodrigo Caio, tinha lá o Lugano, todo aquele povo lá, você botar na ponta do lápis quanto recebia os defensores do São Paulo, era a zaga mais cara, falhou por diversas oportunidades. E não foi uma culpa... E não é a culpa do impedimento
Não, mas Né? estava impedido. Quem estava no jogo? Exatamente. Me explica tomar 3 gols no jogo. Então, quando falam, você replica que o Rogério Assim, tinha um aponta problema. ali, vai lá, marca lá. O cara é ruim, que não sei o que, não sei o que. Meu, teve uma hora que eu lembro até hoje, para bom entendedor pingaleta, o Rogério chegou e falou assim, eu vou parar de fazer treino com essa defesa, vocês lembram disso? Porque não adianta, cara, eu treino pra cacete a semana inteira, chega no final de semana, os caras me... Só faltou falar, fazer a cagada tudo de novo, velho. Entendeu? E aí? Aí você comprou a ideia que o Neto, o craque Neto, o cara que ainda tá lá no Morumbi, o Rogério não tá mais, mas o craque Neto tá lá. E continua, bicho, mandando ver o que ele tá falando. É isso que a gente tá tentando falar pra você. Ah, o Rogério tinha problema, ele não era o Tele Santana? Não, ele não era o Tele Santana, ele poderia vir a ser. Mas por que ele saiu de lá? Que é esse o nosso intuito, fazer você pensar por que o Rogério saiu. E por que quem tá lá pôs o Rogério no balcão para ser queimado rapidinho na fogueira, para ser queimado rapidinho. É só isso que a gente quer que você entenda. É isso aí. Tô certo ou tô errado, bro? Perfeito, é isso mesmo. O que a gente tem acompanhado é justamente isso. E não bastasse esse show de horrores, né, que a gente tem vivido, não bastasse esse vale tudo tricolor, porque virou um vale tudo ali acontece de tudo lá dentro. A gente tem um pior também, que é uma das coisas mais terríveis que está nos acontecendo, que é você pegar os seus ídolos e jogar no liquidificador. Né? Então, assim, o que a direção está fazendo? Foi o que o Paulinho falou agora há pouco. Ela, pera um pouquinho, eu não tenho essa culpa. Quem eu jogo? Eu jogo. A mídia ampara esse discurso, não é verdade? Então ela abraça o discurso. Logo depois da saída do Rogério, eu me lembro, durante o dia a gente acompanhou à tarde o noticiário e tudo mais, começou-se a se falar no final da tarde que ele, na multa, que ele queria cobrar os 5 milhões. Então, assim, a ideia mesmo é pegar o Rogério, jogar para os Leões e falar assim, agora, a gente não tem nada a ver com isso. Lavam as mãos, não é verdade? E ele que se vire lá. Olha então, o ídolo de vocês o que estão fazendo. Exatamente. Além de cagar na beirada do perigo, ele ainda quer 5 contos. 5 milhões, entendeu? Então, assim, é pegar o ídolo e jogar no liquidificador. Você quer outra história também, que é mais recente? Eu não sei direito o que aconteceu com o Pintado, com relação ao Rogério, né? Muito se sabe, pouco se sabe, enfim. Né? Agora a chegada do Dorival, para mim o Dorival obviamente chegou e falou, eu não quero o Pintado porque eu tenho lá o meu filho que é auxiliar, eu tenho a minha equipe. Ok, é um direito que ele tem. Só que assim, já foi pra mídia de novo. Gente, o Pintado, ele tem uma história no São Paulo, cara. Não dá pra pegar o Pintado agora e transformar em vilão da noite pro dia. Não é assim que funciona. Tira o foco. Tira o foco. E o engraçado é que quem deveria tomar a paulada, lavou a mão, foi pro bastidor, não é verdade? Vem na hora boa, na hora ruim sai. E a imprensa carrega, como o Paulinho falou, joga tudo isso pra frente e muita gente engole. Engole, não analisa, não entende o que está acontecendo, né? E assimila como se a partir de agora o Rogério Ceni virou inimigo do São Paulo, porque está cobrando 5 milhões, o Pintado virou inimigo do São Paulo. Gente, daqui a pouco nós vamos destruir tudo, então. Mas então, só falta o Raí, né? O próximo agora a ser implodido é o Raí. Aguarde, viu, galera? Aguarde. Ou não. Aguarde. Ou não. Tenho temor do não. Eu também tenho temor do não, velho. Mas o seguinte... Entendedores entenderão. Mas o seguinte... o Pintado, se vocês pegarem nos últimos anos várias situações em que o Pintado foi entrevistado para falar do São Paulo, e ele nem estava cogitado para voltar ao São Paulo, nada disso. Várias entrevistas vinham lágrimas nos olhos do Pintado. Chorou na ESPN. Gol! Gol do São Paulo. Gol! Graças a Deus. Aqui ainda vai bater a falta, galera. Ó, nós estamos ouvindo o estádio aqui gritando. Ó. O estádio gritando. Falta no Wellington Ney. E cartão amarelo pro número 4 deles, que eu não sei quem é, porque eu não tô com a escalação aqui. Tem o delay. Vamos ver. Puta, faz tanto tempo, cara, que eu nem sei como é que é mais comemorar uma vitória, velho. Porque tá difícil. E vale lembrar que mesmo a gente ganhando e tendo os 3 pontos, a gente continua na zona de rebaixamento. Vamos ver quem fez o gol aqui, galera. Mas melhor assim, né? Melhor os 3 pontos. O delay aqui é mortal, cara. Demora demais, meu. Pô, vai passar o gol da final de 2005. Bom, na bola o Wellington Ney, Cueva. Vamos ver quem bate.
Nossa, Pelo golaço, amor de cara. Deus, no rebote tá lá. Graças a Que Deus. bom que a gente tá aqui agora e que seja o momento da... Mas acho que já tinha entrado na falta, não entrou não? Não, número 6, cara. Petrus. Primeiro gol do Petrus. Quem tá com a 6? É o Petrus. Beleza. Então, e que bom que a gente tá aqui agora. Assim, a gente queria estar lá, né? Mas que seja esses 3 pontos, né? Tomara que termine assim e que seja o momento da retomada, né? A gente precisa... eu fiz uma retrospectiva do que passou e a gente sempre tem que olhar para frente, né? Sempre, sempre, sempre. E aí, assim, a gente já bateu muito nessa tecla, agora mesmo que a gente estava falando do Pintado, um cara que sempre se emocionou, um cara que foi campeão do mundo, formado no São Paulo, raiz, prata da casa, e que encarou chegar para trabalhar no São Paulo como um sonho. Sonho da vida dele, voltar ao Morumbi, se entregar. Ele pode ter, de repente, alguma limitação tática, que ele chegou a ser técnico, e aí ele foi para uma condição de auxiliar, aí de repente ele passou a fazer mais uma interface, elenco, comissão técnica, mas o fato é, mais um patrimônio, mais um campeão do mundo, que não pode passar por uma situação assim. Eu quero aproveitar o ensejo, Paulinho, para agradecer o Pintado. Nós conversamos ontem. Pintado, com toda a São Paulinidade dele, mandou um recado para o Iago. Depois a gente vai mandar isso para o Iago também. Um guerreirinho São Paulino lá de Minas Gerais que está lutando contra a leucemia. Se Deus quiser, vai ficar bom. E o Pintado levou isso para o São Paulo e gravou uma mensagem em nome do grupo para esse campeão, que se Deus quiser, vai ficar joia. E trazendo agora para o que a gente está vivendo, para tudo isso que a gente sofre aqui, diante do último colocado, para uma vitória sofrida nos nossos domínios, vamos falar um pouquinho também do que é o futebol em si, das expectativas que a gente pode ter, porque, afinal de contas, a gente precisa se fechar. E vamos tomar providências para isso, para a torcida fazer a diferença, independentemente da questão diretiva, independentemente das dificuldades que o Dorival vai enfrentar. Assim como foi 2013 e 2016, tem que ser você, nós, cada um dos nossos próximos, sejam familiares, amigos, quem vive a paixão e o amor chamado São Paulo, a gente fazer do grito da arquibancada a diferença. Já foi fundamental em 2 anos e não foi dirigente que salvou. Não foi. E não foi técnico que salvou. Muito pelo contrário. Não foi Salvador da Pátria que chegou ganhando 150 conto. Não foi ninguém, Pra depois dizer que foi ele que ajudou. Não foi ninguém, salvou. não, porque a gente até tinha um técnico que não tinha capacidade naquele momento e o dirigente veio para falar: eu não sou de fazer o fácil. E quase custou a 2ª divisão. Então, somos nós novamente. A torcida que vai salvar o São Paulo e a gente tem muito para falar ainda, né? Porra, olha quanto levantamento aqui. O Flight vai expor mais algumas situações assim complicadas, mas eu proponho para a gente que no final do programa a gente analise quais são as nossas expectativas positivas. Perfeito. Os valores individuais que a gente vai botar fé para, enfim, o próprio Dorival, que é o cara que gosta de trabalhar com base, foi campeão em 5 estados diferentes, tem uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil no currículo, e que tenha um bom astral, tá tendo uma boa estreia, apesar do mau futebol. Mas vamos seguir o barco. O que você tem agora aí, cara? É o seguinte, antes de falar do levantamento que o Amir Somoge, da CBN, do Lance, fez sobre as finanças do São Paulo, só fazer um complemento aí com relação, vocês falaram do apoio do torcedor nesse momento. Eu concordo plenamente que a gente tem que apoiar incondicionalmente. Mas a gente não pode transferir toda a responsabilidade para a torcida. Isso, boa, Flight. Porque é o seguinte, existe uma contradição também, porque durante o Campeonato Paulista foi a maior média de público do Paulista. E de repente nós falamos assim, não, nós temos que comparecer. Pô, a gente já fez a nossa parte. Então tem que haver uma cobrança no bom sentido, não é criar crise, não é invadir CT, não é nada dessas idiotices. Mas tem que também a torcida cobrar os jogadores por um maior comprometimento, daquilo que nós falamos no começo. Para não acontecer que um Chiesa da vida renegue o São Paulo. Então, o torcedor tem que ir ao Morumbi, a gente tem que unir forças agora, mas os jogadores também têm que ter comprometimento com a nossa camisa. Se não tiver a fim de jogar, área. Essa é a verdade. Monstro,
Com relação às finanças, saiu uma matéria ontem no jornal O Lance, tá no site, é uma matéria sobre as finanças, o Alisson Moja da CBN, escreve no Lance, e eu vou só falar 2 pontos aqui, aí o pessoal lê em casa, que ele fala que em 2011 o endividamento do clube era ele coloca apenas, né, porque pelo dinheiro que movimenta um clube de futebol. Em 2011 era de 158,5 milhões. Então ele foi um dos clubes que mais cresceu sua dívida nos últimos 6 anos. Para você ter uma noção, a dívida agora, do ano passado, chegou a 385 milhões. Em contrapartida a esse crescimento da dívida, entre 2003 e 2016, o São Paulo faturou 742 milhões com vendas de atletas. Ele ficou só atrás do Internacional, que movimentou 750, e somente nos últimos 4 anos foram 409 milhões com vendas de atletas, que é disparado o maior índice de receita do Brasil com vendas de atletas. Então, isso também tem que ser analisado. Isso ninguém está inventando. Isso são dados, são estatísticos. Está no balanço. É um balanço frio e exato. Analisou o balanço. Então, por que a gente fala hoje em dia, eu também sou contra essa coisa do futebol moderno e tal, mas infelizmente toda essa questão financeira acaba refletindo aonde? Na formação do elenco e, consequentemente, impacta sobre os resultados. Lógico. Vide o caso do Flamengo. O interessante é que um elenco limitado, de vários elencos limitados que nós montamos nos últimos tempos, nos dão um retorno desse, né? Então, se alguma coisa não está funcionando, né? Porque, assim, se o time, se o jogador sai vendido bem, quer dizer, alguém entendeu que aquele cara tem uma técnica apurada, enfim, resolve. E no São Paulo não resolveu, né? Interessante. Parece um contraponto. Né? Mas é o que a gente costuma sempre falar. A gente é campeão de vender jogador super valorizado, que a gente acha que está enganando os outros, né? Todo mundo é burro, só a gente que é inteligente. Vocês já perceberam isso? Não, eu tive a manha, cara, eu fiquei olhando, assim, eu ando muito crítico com relação às coisas que eu ando lendo ultimamente. Para não dizer chato, a gente vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais chato, mas não é o chato ranzinza, é um chato de achar todo mundo burro, entendeu? Aí o cara chega para mim e fala assim, você tá reclamando que saíram os bons, que bom que saiu. O mesmo jogador bom que saiu é um que puxou um contra-ataque com 5 loucos correndo atrás dele, não conseguiram pegar, aí ele fez um puta de um golaço que nos levou aos 3 pontos, um dos últimos, chamado Luiz Araújo, que do nada foi comprado por um timeco lá de fora, um time que nunca ganhou o que nós ganhamos, mas tem um poder de grana por estar lá fora, muito bem melhor administrado, coisa que nós deveríamos ser, né? Jamais perder um jogador para um time desse, independente do lugar do mundo onde ele estivesse. E eles viram no jogador uma coisa que você, torcedor espertão, não viu. É porque ele é burro, ele comprou um puta de um jogador horroroso, que era reserva, reserva, hein? Só que você não lembra que o Casimiro saiu assim. Onde está o Casimiro hoje? O Kaká saiu assim. E logo depois foi melhor do mundo. Você percebe? Nós somos campeões de jogo. O Júlio Batista foi assim. A gente, esse cara é um puta lixo. Aí lá fora resolvia. Aí foi jogar joguinho lá, né? E botou o Júlio Batista no seu time. Não é engraçado uma coisa dessa, com a camisa do Barcelona, com a camisa do PSG, Emirates. Você gosta do Emirates, né? Esse lá fora é legal. São Paulo tem uma seleção, a contar do goleiro, linha de meio, atacante, zaga, que está no futebol internacional, formados no Morumbi. Galera, eles empataram. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Quantos minutos? 22 minutos, 1-1. Bom, e esse exemplo aí do Luiz Araújo, o próprio caso do David Neres, a gente vê a questão das vendas e da dívida do São Paulo, e aí algumas reflexões precisam ser feitas. Mas o São Paulo vende muito bem na base. Primeiro, a base é para ser usufruída no profissional para depois ser vendida. Mas como que vai trazer o prato se não vendesse o Neres? Segundo,
não é moeda de troca o futebol de base. Eu vou dar de novo os exemplos dos times formadores do Brasil. O Santos, a geração Robinho, Diego e Elano, tiveram 3 anos de clube antes de debandarem. O Grêmio, agora recente, foi campeão da Copa do Brasil. Tinham 7 jogadores formados no Sul. 7. O líder do campeonato, a última rodada que eles tiveram em casa, antes do Clássico, eles terminaram com 6 formados em casa. E detalhe, a média desses jogadores, novamente vou citar o Santos, tanto na geração do Robinho com o Diego, tanto na geração do Neymar com o Ganso, e agora com o Zeca, enfim, Thiago Maia, esses caras todos aí, os caras, eles têm uma média de 3 anos de permanência antes de sair. E contratam pontualmente o que falta. Era o caso do São Paulo de Miller e Silas, por exemplo, que veio um Careca antes. Só o Careca. Que veio o Pita. Que foi mantido Oscar e Dario, ou seja, você mantém a estrutura da base para você vencer, para você conquistar, para depois vender. Porque não adianta dizer que na base vende bem, quando eles não contam para você que por ano Cotia custa mais de 30 milhões de reais. Então, quer dizer, a maior forma de você ter receitas, sabe como é? É estádio cheio, é sendo campeão, tendo resultado, é tendo bons patrocinadores, é tendo marketing profissional. Ah, mas melhorou muito que não tinha nada na camisa. Primeiro, existia Under Armour, que até hoje foi o maior patrocínio que São Paulo teve nos últimos anos. Ninguém está falando de comissão de Jack. O escândalo é um outro problema, mas o fato é que Under Armour, com todos os problemas, que, por exemplo, até hoje, o fornecedor de material esportivo de São Paulo não tem loja no Morumbi. São Paulo perde milhares e milhares de reais por jogo, porque não tem uma loja oficial do clube dentro do estádio. É um absurdo. E aí, quando a gente vê essa dívida se tornando estratosférica, onde está o marketing profissional? Quantas vezes nós ouvimos, assim, nos últimos anos, foi nomeado o diretor de marketing, o cara que é advogado, o cara que tem poder de influência no clube, o cara que ajudou o São Paulo com contratação de jogador. A gente precisa de top de área nas áreas. Top de área. Como prevê o estatuto e não está sendo cumprido. Pô, mas tem 6 marcas na camisa. A gente começa a pensar os valores agregados dessas marcas. Não é questão de que não é bom. Óbvio que toda receita que entra para o clube é boa. Mas aí a gente começa a ver caso a caso. Um caso veio para o calção e não pagou e foi embora. Usou o nome de São Paulo. Outro caso era um patrocínio de omoplata que virou master. De graça. Por 3 meses ficou de graça numa camisa tricampeão do mundo. Ah não, mas pagou o valor que era do outro patrocínio. Raciocina, torcedor. Para que o cara vai pagar 30 milhões numa camisa para estampar a marca dele? Qual vai ser a resposta? Se o outro lá paga 2 milhões, cara, pensa. Qual vai ser a resposta? O São Paulo, no dia de amanhã, vai negociar o marketing? Pô, a gente tem o valor agregado de uma camisa tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, hexa-brasileiro, o maior estádio particular do país. Então a gente quer tanto. Ô, meu amigo, você pôs o Master de graça lá na camisa. Agora você quer todo esse dinheiro. O Flamengo, você citou bem, montou um comitê de gestão. Só o tal do energético lá que eles têm, no ano que vem, vai pagar sozinho mais que todas as marcas que tem no São Paulo. Um patrocinador do Flamengo vai pagar sozinho mais do que todos os patrocínios do São Paulo. Isso é boa gestão do São Paulo? De marketing? Não, o marketing foi bem. É boa gestão isso? Onde que o Flamengo tem mais glória que o São Paulo? Onde que o Flamengo tem mais estádio que o São Paulo? Onde o Flamengo tem mais título? Lá tem mais torcida, ok. Onde que o São Paulo permite receber por ano 60 milhões a menos do que os rivais em TV aberta e aceita isso calado? Onde que o São Paulo permite fazer negociação de TV fechada e ver times menores receberem a mais do canal concorrente, sendo que a negociação foi feita novamente por um não especialista de área, por um cargo político influente de São Paulo. E nós vamos ver cada vez mais
o Flamengo e o Palmeiras comendo pelas beiradas, cara. E nós vamos ficar chupando o dedo. Você tire, ó, na boa, tá bom. O Corinthians está ganhando. O Corinthians, óbvio, que vai ter um acréscimo de receita absurda, tanto pelas competições que ele vai participar, como Libertadores, por exemplo, né? Que não é só o lance de ganhar a Libertadores, mas o valor que ela representa comercialmente falando, que agrega mais patrocínio, por aí vai girando, mais torcida, mais isso, mais aquilo. E sem contar o Palmeiras e o Flamengo, que mesmo não ganhando o que o Corinthians está fazendo, tem um absurdo de caminhão de dinheiro vindo atrás. A ponto de comprar o Everton Ribeiro à vista. À vista. No débito, cartão de débito. Então, Tricolor amigo, o que você acha que o São Paulo vai fazer com esse monte de ingerências que está acontecendo em todos os departamentos vitais do clube? Aonde você acha que vai estourar isso? Vai estourar no jogador bom e barato, no jogador que vem de graça, mas custa 500 pau por mês e não joga. É isso que nós estamos tendo, velho. E nós vamos ficando para trás cada vez mais. Isso significa uma tendência. Se o São Paulo não reverter isso em profissionalização, isso significa uma tendência gigantesca de espanholização do futebol brasileiro. Opa! Porque a mídia tem um interesse direto no Flamengo e no Corinthians. Tanto pelo que paga de dezenas de milhões a mais, tanto que no que reverte. Por exemplo, a gente está assistindo aí o Brasil com escândalos de todo mundo. Escândalo de PT, escândalo de PMDB, escândalo de PSDB, mas o fato é, Copa do Mundo, vamos falar foco futebol aqui, o estádio do rival foi denunciado na Lava Jato. O ex-prefeito de São Paulo já foi depor a respeito. Você vê a maior rede de comunicação do país falar a respeito? Ao que interessa a maior emissora de TV do país ver o time que eles mais passam e mais pagam dinheiro exposto, tendo risco de perder o estádio, tendo risco de ter dirigentes presos, tendo risco de não ser mais o líder por escândalos? Em qualquer outro país sério, sabe o que isso dava? Rebaixamento. A Juventus, maior time da Itália, maior campeã, foi para a segunda divisão por falcatrua. Quem vai mexer com os caras de preto lá? Então, se tem muita grana no Flamengo, lá nos caras de verde, sabe o que está acontecendo? A dona da patrocinadora quer ser presidente do clube. E ela tem 6 anos para poder se candidatar. Sabe o que ela vai fazer nesses 6 anos? Dinheiro, 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 dinheiro. E o São Paulo rejeitou fundo para o futebol. Vamos falar a verdade, ninguém injeta 100 milhões num clube, e ainda mais uma instituição financeira, do mercado financeiro, sem saber o retorno que vai dar. Sim, não, sem dúvida. E já conquistaram aí, sabe, título nacional, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. E certa vez ela deu uma entrevista dizendo o seguinte: pô, mas vocês venderam, por exemplo, o tal Vitor Hugo. E aí, esse dinheiro voltou para a Crefisa? Não, realocamos para outra contratação. O nosso retorno financeiro é o título, que esse sim vai dar dinheiro para a Crefisa. O resto é consequência. Então, meus amigos, é isso. O quadro da perpetuação do poder levou o São Paulo a essa situação. E quando a gente fala isso N vezes, não é que a gente está fazendo política para derrubar ninguém. A gente está simplesmente mostrando que o 19º lugar é por isso. Não é pelo torcedor que está alertando você, é pelo que eles estão fazendo lá dentro. Que a gente está sofrendo, que a gente está com o coração tricolor dilacerado, com orgulho ferido. O Rony disse uma coisa muito importante. Quando os caras entram em campo, sabe o que falta? A raiz. Falta a identidade. O São Paulo não tem identidade para ninguém. Nem a nossa casa, que sempre foi o nosso patrimônio maior, eles respeitam mais. A não ser os caras da porcada que tremem até hoje. Mas o Santos eliminou São Paulo 7 vezes consecutivas. A gente viu o que aconteceu aí no Paulistinha agora. E quantos anos, 2003, a mesma coisa. Pulverizaram todos os recordes que a gente tinha, todos os positivos. Os tabus positivos se tornaram tabus negativos. Cara, na boa, sabe quando nós vamos conseguir passar o Corinthians em vitória? Esse cara tem 20 a mais do que a gente, são 20 e poucas a mais. O Palmeiras colou na gente, cara, que era o nosso era sempre assim, né? O Corinthians batia no São Paulo batia no Palmeiras, o Palmeiras batia no Corinthians, né? O trio de ferro. Isso. E todos batiam no Santos. Era engraçado isso, porque o Santos
por mais que tivesse o Pelé, foi o time que mais era o capacho dos quatro, dos três era o Santos, né? Entre os quatro. A era Pelé foi animal, mas, por exemplo, o Santos é o time que o São Paulo mais venceu na história, 130 vezes, né, mano? Só que já tá colando, cara. Eu tava vendo outro dia isso daí, meu, é questão Eles de... já estão em 104, 105, já, tipo, não tá mais aquele discrepância do que era, cara. Bom, basta ver os paulistas. A gente não liga pra paulista. É engraçado, né? Os caras passaram a gente abandonou o paulista. Que eu já acho um puta erro. Qualquer competição que o São Paulo entre, tinha que entrar para ganhar. Não tem essa de reserva, vai jogar com reserva. Tinha que ter reserva a ponto de jogar bem pra cacete. Independente de ganhar ou não, tinha que jogar bem. Não. Nós pusemos os fraldinha para jogar e fala isso como se fosse a maior coisa linda que fazer isso. A mentalidade diretiva às vezes é tão arrogante e é tão equivocada que, por exemplo, a gente ouve muito diretor de São Paulo, inclusive os popstars, dizer o seguinte: o importante da base não é ganhar, o importante é revelar. É fato que o importante é revelar. Só que, se você diz isso para um garoto, você não precisa ser campeão não, menino. Que mentalidade vencedora que o moleque vai ter. Mas aí... Por isso que é a categoria de base mais cara e só apanha em Taça São Paulo. Então, por acaso do destino, nós ganhamos tudo na categoria de base, tudo. Ganhamos Brasileiro, Libertadores, Copa Sul, Copa Raio que eu parta, um puta esquadrão com o Jardine pilotando. O que nós fizemos com esse time? Sim, pulverizou. Explodiu, velho. Pulverizou. Você não viu, você não tem novo. Aí você fica pedindo Cicinho. Volta, Cicinho! Cicinho! Pô, vai dormir você. Não tem nada mais deprimente e decadente do que a gente... exatamente. A gente querer remontar o passado. Puta, isso daí é o símbolo da nossa desilusão, cara. Mas o Cicinho já voltou. Ficou breaco, foi embora. Já voltou, você não sabia. O Wilsinho já voltou. O Pirulito já voltou e foi embora. Marcelinho Paraíba já voltou e foi embora. Não deu certo. Eu queria uma coisa, assim, aos alucinados, eu brinco assim que eu até chamo esses caras de os replicantes, né? Uma referência ao filme Blade Runner. Porque as pessoas ficam replicando notícias via Zap, via Facebook e não lê a matéria, entendeu? Ou não tem capacidade de fazer uma análise, né? De compreender. E, as pessoas não estão percebendo que o São Paulo, é duro falar isso que eu vou falar, mas está se tornando um independente da Argentina, que tem 7 títulos da Libertadores, mas isso foi na década de 60, 70. A gente comentou isso no programa passado. O que é o Peñarol hoje? Tricampeão do mundo. Então, mas Nacional do Milan, Uruguai. não precisa ser, o Milan foi comprado agora. Mas o que aconteceu com o Milan, cara? Implodiram o Milan lá fora, meu. Agora foi comprado por o Boca fora de N Libertadores aí. Então, assim, tradição é para bater no peito de orgulho, mas não move montanhas em todo ano. O presente é atualização constante. Você deu o exemplo da base que ganhou títulos, porém é fato, mas no filé mignon sempre ramelava. Por quê? O importante é revelar. Vai falar isso pro torcedor que vai lá nos jogos, que vai lá e é eliminado mais uma vez. É claro que o mais importante é ser campeão no profissional e bababá. Só que, repito, a mentalidade vencedora tem que estar nesses moleques que eles têm que entender que Cotia não é, porra, eu tô num resort, é pra comer terra lá. Que desde que o São Paulo tinha estrutura de base melhor que todo mundo, os caras engoliam em Taça São Paulo, comendo terrão. Agora eles estão estruturados. E aí a gente vê lá gol de base, o tal do Pedrinho que era para ser nosso. E o que a gente fez com os nossos? Pô, fomos campeão, tava lá, plataforma de campanha, tá aqui no celular de todo mundo. Plataforma de campanha, a maior geração vencedora de base. Cadê a geração? Presidente, cadê a geração, o diretor de futebol? Vocês não entendem. Mostrou que nunca entendeu do futebol de São Paulo. Outro precisa aprender muito o que é o futebol de São Paulo. Respeitando demais a questão pessoal, respeitando o são paulinismo de todos eles. Ninguém duvida disso aqui. Mas o fato é que a perpetuação do poder, e tenham consciência disso, faz mal para o São Paulo. Vocês estão fazendo mal para o São Paulo. Isso daí faz. O Curitiba ajudando um pouco a gente, ganhando do Avaí de 1-0. Essa questão da alternância do poder, ela
a gente pode analisar não só o São Paulo, mas o futebol em geral. A sociedade precisa. Se você pegar assim, o Corinthians passou um período muito com um presidente por mais de uma década, o Palmeiras por mais de uma década, e viveu fortes crises. Então isso é importante, é salutar para toda a estrutura de poder, que o clube é uma estrutura de poder, e a gente tem que aprender. E com relação a um pitaquinho é o seguinte, com relação ao comprometimento, ao peso da camisa, que o Ronê falou, o Corinthians foi campeão brasileiro com o Tite, com mais de 6 meses de salário atrasado, e os caras comeram a bola e foram campeão. Vamos falar a verdade, nós moramos num país em que 70% dos aposentados vivem com um salário mínimo, R$937. O cara ganha 200, 300 mil reais por mês. Nossa, que golaço, o São Paulo... Golaço, cara! Graças a Deus! Que golaço, meu! Quem que é o 39? Moleque, Marcinho. Meu. Puta balaço lá de trás, cara. O cara meteu uma bola na intermediária, graças a Deus, 2-1, 40 minutos segundo tempo, galera. Pelo amor de Deus. A gente ouviu antes aqui, não sabia, ficou com medo. A gente ouviu a galera que a gente tá duas Olha que balaço que ele deu, ó. Põe. Nossa, estufou a rede, velho. Maravilha, é isso aí. Vamos continuar no outro. Aliás, vamos finalizar nos 15 minutos aí, vamos falar daquilo que a gente pode ter esperança até o final da temporada, porque é o que você falou, a gente não pode jogar também na nossa carga, e a gente tem aí um plantel que às vezes a gente vê muitos analistas dizendo, não, o time de São Paulo até que não é tão ruim, mas é desequilibrado, mas tem valores individuais importantes. Gostaria de ouvir a análise de vocês aí, o que vocês pensam do plantel, em quem realmente depositar confiança, porque vamos ter um semestre pesado, né? Essa vitória agora, pelo menos, né? Até o finalzinho de jogo, dá um alento novo, né? Bom, é importante ganhar. O São Paulo precisava voltar a ganhar. Tem uma semana para poder trabalhar, enfim, os jogos pela frente que tem e fazer a pontuação necessária, pelo menos para sair dessa situação difícil. Eu acho que agora é UTI, né? Então, assim, aquele tratamento do doente na UTI, todo cuidado, com calma e tudo mais. Sobre o Dorival. Se o Dorival se talvez fosse o técnico que eu escolheria, não sei te dizer mesmo. Falta muita opção no mercado, a gente sabe. Agora, eu não tenho dúvida do Dorival com relação à seriedade, com relação à honestidade de trabalho, né? A maneira que ele trabalha o elenco. Então, tem coisas extremamente positivas dele. Novo, galera. Meu Deus do céu. Incrível, cara. Gol de chaleira ainda, de calcanhar. Incrível, cara. Impressionante. Meu Deus E, meu, nada dá certo, velho. Impressionante. A bola, um lateral, o cara jogou na área, muvuca, o cara de costa deu de calcanhar, ó. Olha. Pelo amor de Deus. Meu, tá zicado, velho. Bom, esse respiro aqui, acho que fala, esse silêncio fala, né? Prosseguindo, você tinha iniciado, começando com a vitória, começando com o empate, realmente, enfim, independente disso, né, a confiança continua, é hora da gente saber separar bem as coisas, né, se o senso crítico nosso é apurado, e isso tudo em prol de São Paulo, isso tudo em prol da recuperação de São Paulo, de um outro lado, é hora de realmente, sabe, apoiar o time, vamos lá, vamos pra cima, tem que ganhar, existe um monstro esperando a gente ali na frente. Né? O nosso monstro a gente sabe qual que é. É aquele que a gente nunca frequentou. Outros já se acostumaram a isso. A gente tem Exatamente. Que isso. Então esse é o nosso monstro. O primeiro passo para a gente superar um problema é reconhecer o problema. Saber qual que é, né? Exatamente. Então nesse sentido, eu penso que o Dorival consiga dar um jeito no time, pelo menos para nos tirar dessa UTI, tirar dessa situação difícil, né? E fazer com que a gente conquiste os pontos para pelo menos ficar aliviado aí até o final do campeonato. Eu acho que já vai ser o título do ano isso. Em valores individuais, Rony, quem se acredita? Olha, o Jusilei obviamente despontou, né? Passa a ser uma ameaça, né? Porque nós não compramos ele, então a partir do momento que a gente... Eu soube inclusive que o passe não tinha valor estipulado, não é verdade? Então, poxa vida, você fala, Michael 2 vem aí. Exatamente, uma situação difícil, né? Não então, por ele, Jusilei, mas pela forma de tratativa. Eu faço uma aposta no Petros como volante. Eu entendo extremamente necessário para o equilíbrio de uma equipe a gente ter volante, né? Nós, historicamente, sempre tivemos bons volantes, né? E isso sempre deu essa estrutura que o São Paulo precisa, não só para proteger a zaga, mas para como fazer o time jogar dali para frente.
né? Então eu acho que Petros e Jusilei é uma boa dupla de zagas. Tavares é novo, né? Tem potencial, vai crescer muito ainda. Eu só fico um pouco preocupado com o momento que o São Paulo vive e ele também, né? Essa situação toda de um moleque que tá aparecendo. Se o time tá bem, ele já chega voando e explode, né? Mas em compensação dele não sentir tanto isso. Mas enfim, o ataque tem o Prato, que precisa acertar o pé definitivamente, né? Então dá para arrumar o time. Eu acho que dá para arrumar o time para pelo menos a gente não fazer... ficar ali no meio da tabela. Exatamente, é o que a gente, pro momento, eu acho que já vai ser o nosso título pro final do ano. Tem alguma expectativa para os gringos que vieram, Gomes e Arboleda? Eu tenho sim, o Viking Gomes, né? A gente tem um nome que a gente tá precisando no elenco, pelo menos, um Viking, né? Para ver se realmente tomara que acerte o pé. O Arboleda fez uma boa estreia, né? Ele fez uma boa estreia, tudo bem, lá teve 2 gols do Copete de cabeça, eu achei que ficou a coisa ali um pouco vaga na área, mas enfim, óbvio, primeiro jogo dele, né? Já fez o gol, eu acho que dá um alento diferente também. Todo mundo tá entrando, porra, no front, cara. É assim, o São Paulo tá como aquele time que tá na guerra, perdendo a guerra, e aí você tem que chamar os garotos que a lista vai sem experiência e vai para cima. Você quer ver um exemplo que ilustra isso? Um fato real. Nós buscamos um jogador chamado Denilson, que estava encostado no Avaí. Aí o cara vem, ele entrou no desespero contra o Atlético Paranaense, ele deu 2 ou 3 chutes, né? Vamos ser justos, ninguém tá sacaneando. Deu 2 ou 3 chutes no gol do Atlético Paranaense, no próximo jogo ele foi titular. Cara, tipo assim, isso é surreal, cara. Nós não tivemos o Morato, que comeu a bola contra... Ele chegou, já entrou e jogou contra o Cruzeiro, comeu a bola, eu fiquei entusiasmado com o cara. Jogou bem Jogou bem. Segundo jogo ele já se machucou e sumiu. Né? Aí é um acaso. Não, né? mas o acaso aí tá. Não que o cara não devesse jogar. Mas o problema é como ele foi escalado. É um cara que chegou... Física. Exatamente, é um cara que chegou, sabe-se lá como, se não tinha defasagem muscular, como costuma ter. Os caras vieram de outro time, não é? No São Paulo nunca foi assim. O cara fazia uma gestão do cara, para o cara poder entrar e depois lançar. Hoje tá chegando e tá jogando. Você chegar lá no estádio agora, você entra com a camisa, o cara te põe para jogar. O Porte levantou a questão do elenco. Eu vejo muita gente falando que o elenco do São Paulo é muito bom. Meu Deus. Eu faço ressalvas a isso daí. Porque é o seguinte, vou pegar só um setor para analisar ponto a ponto, por questão de tempo. Vamos pegar o sistema defensivo. Eu acho que isso ilustra bem o que foi esse primeiro semestre tricolor. O São Paulo tinha 3 goleiros e ao mesmo tempo não tinha nenhum. Tinha o Denis teve 1 ano de oportunidade, ele não foi bem, aí veio o Sidão não foi bem, o Renan parece se encontrar. Falhou contra o Santos, mas não dá para condenar o cara. Mas isso mostra o descompasso do São Paulo até entre 3 encontrar 1. Lateral direito, nós vivemos a mesma roda viva. Bufarini, aí vem o Bruno, quando vem o Araruna improvisado e ao mesmo tempo a gente não sabe quem vai jogar. É verdade. Aí vamos pegar o lateral esquerdo. Sabe o que eu tava falando agora? Quem é o 39? Quem que é o 6? A gente não decorou, meu. A gente não sabe quem é, cara. Vou falar só do sistema defensivo. Lateral esquerdo. No começo do ano, né, fala-se em planejamento. Nós tínhamos o Júnior Tavares. Mas quem era o reserva do Júnior Tavares? Sendo que o Carlinhos foi pro Internacional. Tivemos que correr, né? O São Paulo correu para pegar o Edmar emprestado do Cruzeiro para ter um reserva caso que machucou no primeiro treino. Então eu falo, como que um time do tamanho do São Paulo, dos dois laterais só tem... Só não tinha um reserva pro lateral esquerdo. E que, segundo publicado no blog do São Paulo, ganhava mais que o titular. Então, mas que jogasse. E agora, só para fechar o sistema defensivo, que é um reflexo do time, você pega a zaga. A gente tinha o Marco, que aí, na primeira oportunidade, foi para a Turquia. Aí a gente tinha o Rodrigo Caio. É bem provável, né? Tudo indica que ele vai para o Zenit. Por mais que digam o contrário, eu acho que o Zenit vai bancar acredito que o Zenit vai bancar essa multa. Aí, a questão é a seguinte, sobra quem? Nós trouxemos o Aderlan, que saiu do Salgueira,
e passou por um time, o Braga, se não me engano, de Portugal, e depois chegou no Valência. Os caras estão dando, graças a Deus, que se livraram desse cara, mas vamos ver. E veio o Arboleda, que aparentemente parece que vai jogar bem. Fora isso, nós sobrou quem? Militão e o Lugano, que não pode jogar outra partida. Então, esse microcosmo do sistema defensivo mostra a situação em que está o São Paulo e reflete o que é o mau planejamento. E o que mais dói disso é vir numa sequência onde nós tivemos 4, 5 anos de grandes defesas, né? O Lugano e o Fabão, e aí você tinha o terceiro zagueiro mais... André Dias. Então, e aí você tinha na época do Mundial, a coisa era tão sólida, e o Rony disse muito bem, com a figura dos dois volantes tão fundamentais, que até o Ed Carlos conseguiu fazer o papel do terceiro zagueiro, com a solidez de um Lugano, de um Fabão, zagueiro que impõe respeito, longe de ser aí, sabe, desculpa, pô, Jô, desculpa, pô, Sheik, desculpa. É verdade. E aí você tem a sequência do André Dias, do Alex Silva, do Miranda, monstruoso, do surgimento do Breno. E aí, sempre os mesmos. Na época, o nosso presidente foi nomeado vice-presidente de futebol. Acabou, galera, 2-2. Lamentável, São Paulo. Quase tomamos um gol no final da partida. Santo Paulo nos proteja. Mas aí vieram a época dos pacotes bons e baratos, né? Era Leco e Jesus Lopes ali no futebol. A gente passou a sofrer com zagas medíocres, com situações vexatórias e só sucessão dos mesmos fatos com alguns enredos diferentes. A única coisa que não mudava era a dança de cadeiras diretiva. Esse é o nosso São Paulo atual. Esse é o São Paulo que, mais uma vez, vai depender da sua voz rouca no final dos jogos, da sua tensão, da sua noite mal dormida, da sua vitória conquistada no grito. E a gente vai ter muita fé que a nossa tradição de se manter na primeira nós vamos conseguir, mas ninguém está convicto disso. São Paulo sempre foi conhecido pelo Clube da Fé, né? Mas a gente vai precisar muito mais que fé, nós vamos precisar da razão para superar essa situação. É isso aí. Bom, da minha parte, né? Eu acho que elas são agora, Pote? Estamos nos 3 minutos finais. Eu queria estar agradecendo aqui a nossa audiência rotativa mais uma vez. Isso que eu ia te falar com relação até o nosso amiguinho lá, né? Isso, maravilha. Não, primeiro eu queria mandar um abraço especial para você, André Estrela, que é espectador assíduo do Opinião Tricolor, representando São Paulo na região norte do país. Região norte que tem uma torcida de São Paulo muito grande. Abraço para a Embaixada do Acre, de Rondônia, de Roraima, do Amazonas, de Manaus, todo mundo que representa e que faz o São Paulo ser esse clube hoje sem fronteiras no Brasil e no mundo. Para a galera do Twitter que entrou em contato aqui durante a nossa gravação, para o Luiz Carlos da Silva, para o Henry Dias, para o Vitor Marangoni, para o Diego Mendonça, Kel Siqueira, para o Gabi, para o Diego Almeida Leal, para o Anderson Costa, para o Fernando Gaspareto, para o Anilton Chagas e para vocês que sempre nos acompanham toda semana. Mais uma vez, muito obrigado. Sigam o nosso canal no YouTube, o @OT no YouTube, que a gente sempre mostra na playlist da UTV os nossos programas na íntegra e também os melhores momentos agora no @OT no YouTube. E lá tem o linkzinho do canal para você se inscrever, tá bom? Sigam o São Paulo Raiz no Twitter, @São Paulo Raiz, também a página do Face. Não percam todo sábado das 2 às 3h30. Essa bancada sensacional, o Rony veio aqui nos engrandecer. Obrigado, Rony. Flight sensacional. E o Kaká, que está mandando muito bem, o Alex. Quem mais, meu Deus do céu? O Inácio. O Inácio, pelo amor de Deus! Falcon do meu coração. Ele não tá aqui porque ele foi no jogo, ele falou, não vou nem a pau. Falcon, meu brother, meu truta, meu parceiro, sofrendo com a filhota no Morumbi. Mais uma vez, que é um São Paulino combativo, Curva Norte. Abraço para todo mundo e vamos São Paulo. Galera, considerações finais, abraço para quem vocês queiram aí. Bom, primeiramente, obrigado, Rev, obrigado, Porte, pelo convite. Estamos juntos nessa cruzada para fazer com que as pessoas fiquem menos entorpecidas
que deixa um pouco a paixão de lado e também começa a analisar. A razão, né? Usar a razão, porque esse movimento, analisando, a gente vai também conseguir contribuir para que faz parte dessa virada. E convidar todos para ouvir no sábado na Trianon AM e também pelo nosso Facebook São Paulo Raiz, o programa, que a gente também vai nessa mesma linha. A gente só frisar bem que não estamos contra o grupo político X ou Y. Nós queremos debater o São Paulo. O que não pode ser permitido é o cerceamento do debate. A gente tem que discutir o São Paulo, elogiar quando tiver coisa boa e questionar quando tiver coisa que não está legal. Mas sempre haver o debate com democracia. Maravilha. Perfeito. Rony, por favor. Agradecer ao Opinião Tricolor, agradecer ao Carlos, agradecer ao Paulinho a atenção com a gente também, a cortesia de sempre, né? O coração tricolor está doído, mas com esperança. Não é verdade? E com esperança que a gente vai conseguir mesmo sair dessa situação. A gente sempre tem isso daí, sempre vai manter tendo. O Clube da Fé vai manter isso daí por um bom tempo ainda. E a gente sabe que as coisas não são fáceis, mas nós vamos viver dias melhores. Um abraço também a todo o pessoal tricolor aí que está nos vendo. Maravilha, obrigado Rony, obrigado Flight, obrigado Nação Tricolor. Semana que vem tem mais, Paulinho. Pois é. Coração apertado, feliz dia do rock pra você. Muito obrigado, infelizmente. Obrigado pela homenagem, valeu. De novo, eu fiquei com o nariz do Bozo aqui no começo, emocionado de ver. Meus cabelos continuam, né? A minha voz continua a mesma, mas os cabelos... Você ainda tem cabelo. É isso aí. Galera, bola pra frente. Semana que vem nós estamos juntos novamente. Obrigado, Carlos Porte. Um prazer ter os irmãos aqui do Raiz, São Paulo Raiz. Não se esqueça. Sábado, 14h30, Rádio Trianon 740 AM. Uma continuação do que o Opinião Tricolor leva para vocês. Vocês vão ter um debate na rádio lá. Prestigiem os meninos, prestigiem os irmãos, que vale a pena, tá bom? Quinta-feira estamos de volta, sem perder a força, sem perder a emoção, sem perder a esperança. Vamos que vamos, São Paulo, a gente não vai cair para a segunda divisão. Valeu, obrigado. Falou.